Fundamentos da eletricidade. Tanto os profissionais de eletrônica como de eletrotécnica trabalham com a mesma espécie de fluido, denominado eletricidade. Conforme explicamos anteriormente, as diferenças básicas entre um dispositivo eletrônico e um elétrico estão na maneira como eles são montados, nas partes que eles usam, e no modo como a eletricidade é empregada. Apesar de usarem componentes diferentes, os princípios de operação são os mesmos. A eletricidade não é encontrada em tipos diferentes. Isso significa que as leis físicas que determinam como a eletricidade se comporta num circuito são as mesmas. São leis universais, que todo profissional, quer seja eletricista quer seja eletrônico, deve conhecer. Assim, nos próximos vídeos trataremos justamente dessas leis e princípios, para as quais chamo a atenção dos profissionais de ar-condicionado e refrigeração que desejem estender seus conhecimentos da eletrônica. Toda substância é feita de pequenas partículas denominadas átomos. Os átomos são pequenos demais para que possam ser vistos a olho nu, ou mesmo com microscópios muito potentes. Os átomos são feitos de partículas ainda menores denominadas partículas elementares, das quais 3 são as mais importantes para os nossos estudos. Essas partículas formam uma estrutura bem definida. O núcleo do átomo é formado por partículas denominadas prótons e nêutrons, enquanto que em torno dele giram a grande velocidade partículas menores, conhecidas como elétrons. Verificamos que os prótons e os elétrons manifestam propriedades especiais. Essas partículas são dotadas de cargas elétricas que, por convenção, denominamos positivas e negativas. Os prótons possuem carga elétrica positiva, e os elétrons carga elétrica negativa. Verificamos que cargas de mesmo nome se repelem, positivo repele positivo, e negativo repele negativo, enquanto que cargas opostas se atraem, negativo atrai positivo. É por esse motivo que os elétrons se mantêm em órbita em torno do núcleo. As cargas positivas do núcleo os atraem. Em condições normais, os números de elétrons de um átomo é igual ao número de prótons. Isso significa que no total, as cargas dos elétrons equilibram as cargas dos prótons, tornando o átomo uma estrutura neutra. As forças que agem nessa estrutura tendem a manter os átomos dos corpos e, portanto, os próprios corpos em estado de equilíbrio ou neutralidade. Entretanto, sob certas condições, esse equilíbrio pode ser quebrado. Evidentemente, não podemos mexer nos prótons que estão firmemente presos ao núcleo do átomo. Mas é possível retirar ou acrescentar elétrons a um átomo. Nessas condições, quando retiramos elétrons de um átomo, as cargas positivas passam a predominar, e o corpo manifesta propriedades associadas a uma carga positiva. Dizemos que ele se encontra carregado positivamente. Da mesma forma, se os átomos de um corpo ganharem elétrons, as propriedades negativas dessas partículas predominarão, e o corpo ficará carregado negativamente. Os corpos que estão com os átomos em uma dessas duas condições se dizem eletrizados. Um corpo eletrizado é então um corpo cujos átomos estão com excesso ou falta de elétrons. Quando esfregamos um pedaço de plástico no tecido, o atrito faz com que elétrons sejam arrancados do plástico e passem para o tecido. Dessa forma o tecido fica eletrizado negativamente e o plástico fica eletrizado positivamente. Se aproximarmos o pedaço de plástico do cabelo ou de pequenos pedaços de papel, os átomos que estão com falta de elétrons desse material irão atrair os elétrons dos átomos de seu cabelo ou do papel. O resultado é que o cabelo e o papel serão atraídos. A eletricidade que se acumula nesses corpos está fixa, ou seja, não é dotada de movimento, sendo por isso denominada de eletricidade estática. Suponhamos que temos dois corpos carregados com eletricidade de sinais opostos, e que entre eles seja ligado um pedaço de fio de metal. O metal é um material através dos quais os elétrons podem se movimentar com facilidade. Observaremos que um fluxo de elétrons sairá do corpo que os tem em excesso, carregado negativamente, e irá para aquele que os tem em volta.
Esse fluxo de elétrons, de forma ordenada e num único sentido, é denominado corrente elétrica. Um ponto importante a ser notado nesse fenômeno é que os elétrons, ao se movimentarem de um corpo para outro, liberam energia. No caso dado como exemplo, a energia é transformada em calor. Outro fato que você deverá ter em mente é que essa energia disponível no trajeto dos elétrons de um corpo a outro poderá ser utilizada por dispositivos que sejam colocados no seu percurso. Veja que as únicas partículas que se movem nesse processo são os elétrons, pois os prótons estão presos nos núcleos dos átomos. É por esse motivo que a ciência que estamos estudando chama-se eletricidade eletrônica, e não protonicidade ou protônica. A corrente que pode fluir entre dois corpos carregados só poderá durar um breve instante. Tão logo, os elétrons do átomo que os tem a mais, equilibre os átomos do outro corpo que os tem em volta, o fluxo de corrente cessará. Para podermos empregar a eletricidade de forma prática, transportando energia de um ponto para outro através de fios, é preciso ter algum meio de manter a diferença de carga entre os corpos. Note que a corrente obtida nesse processo vem de um processo dinâmico. Em contrapartida, a eletricidade estática acumulada nos corpos.